Pessoal, beleza? Vamos lá olhar aqui como que tá o Bitcoin, fazer umas análises para a gente dar uma tentar, né, buscar uma prévia aqui do que pode estar rolando, tá? Bom, para quem já está acompanhando aí já percebeu esse rompimento, né, na região aí dos 30. Então foi esse rompimento que aconteceu desse último fundo que a gente tinha aqui. Na realidade existia até outros fundos aqui para trás, ó, tá? Que foram rompidos. E agora ele está vindo testar este canal aqui, este fundo aqui, que na realidade é esse fundo, é essa região desses fundos, desses últimos fundos aqui, ó. Se a gente olhar aqui para trás, ó, a gente tem essa região, tem esse fundo aqui, né? Ainda assim, se esse preço acabar rompendo essa região, a gente tem uma segunda região aqui embaixo, ó. Tá, ó, bem nesta regiãozinha aqui, ó, né? Então, que é próximo aí dos seus 28, tá? Até acredito que possa vir até os seus 27 aí, tá? Até 27 que a gente pode ter essa correção. Mas, por outro lado, tá? É bem possível que a gente tome brevemente a alta aí, porque se você analisar uma coisa aqui, né, olhando para esse indicador estocástico, tá? Você vai perceber que olha o tanto, né, que ele se manteve numa região bem de sobrevenda aqui, né? Tá? Então ele se manteve por muito tempo sobrecomprado. E se a gente for olhar, olha só o tanto que ele se manteve aqui embaixo. E se a gente olhar para o histórico, né, de movimentação aqui do Bitcoin para trás, ó, todo histórico a gente teve uma movimentação, né, bem razoável, apesar de aqui ainda tá, né, ele ficou um pouco no centro do estocástico aqui, né, andando, mas não foi igual essa região que ele se manteve por tantas vezes aqui, ó, né, sobrevendido, tá? Se a gente olhar para trás aqui, ó, você vê dificilmente, ó, ele teve regiões que estava sobrevendida e subiu, sobrevenda, subiu, ó, em nenhum momento foi tão frequente assim. Pode ver para trás aqui que em nenhum momento a gente teve uma frequência tão grande, né, do Bitcoin nessa baixa, tá? Pode ver, ó. A gente vai arrastando para trás aqui e dificilmente a gente enxerga, ó, um buraco de tanto tempo do preço andando. Olha só, né? Você percebe que aqui tem um buraco bem grande, ó. O preço não voltou em nenhum momento, enquanto a todo momento você vê o preço fazendo, né, indo e voltando aqui, ó. Dificilmente você vê um momento que o preço ficou aqui para trás dessa forma, tá? Então você vê que ele se manteve por bastante tempo aqui sobrecomprado. Então esse é um dos motivos que, para mim, né, faz sentido que esse preço ele está muito perto de reverter, tá? Olha lá, ó, como eu vinha falando, ó, tá vendo? Ele já está rompendo essa região também, ó. Já está rompendo também essa região aqui dos 29.147. Deve buscar essa outra região de suporte aqui, que justamente esses fundos aqui já foram rompidos, tá? Aqui já era, mesmo essa sombra também já está se mostrando que esses fundos aqui, ó, anteriores também já era, tá? Então ele deve vir testar este topo com esses dois fundos, tá? E aí a partir daí é acompanhar para ver se ele vai segurar também nessa região. Aqui é a região de 28.300 mais ou menos, tá? Se a gente for olhar a região de 28.300,
Olha como ele estourou, cara, muito, uma queda muito violenta mesmo aqui. Vamos ver uma coisa aqui em 28.200, né, mais ou menos. Vamos dar uma olhada em 28.200 para ver o que como que tá. Ó, 28.200 a gente tem por volta de, isso aqui mexe tão rápido, 100 aqui, né? 101 milhões aqui. Acho que é praticamente isso. Porque é isso, a anotação aqui, tá? Olhar para essa mesma proporção em 28.200, ó, bem mais baixo, tá? Tem um potencial de venda bem mais baixo, tá? Em 28.500 você também vê um potencial de compra muito maior que aqui, ó. 28.538, 28.500, 322, né? Então isso faz também com que ajuda aí a segurar esse preço, tá? Então há uma situação bem possível aí, ó. Já tocou. Bom, então menos mal aqui, ele não rompeu a região, tá? Ameaçou o rompimento, já tá recuando aí. Olha o tanto, ó, isso que eu falo, ó, olha o tanto que isso aqui anda sobrevendido, né? Se eu colocar no time de 1 hora, vamos dar uma olhada aqui como que tá também. Ó, o time de 1 hora ele já não tá tanto enquanto não tá tanto igual ao time de 4 horas, ó. Porque ele já vem aqui, agora possivelmente ele, a linha azul já cruza a vermelha, tá? Vamos ver se aqui ele forma um fundo, né? Seria interessante se ele formasse um fundo a partir daqui, tá? Bom, bem possível, ainda ele não fez isso, mas ele deve fazer o pullback ainda na região, tá? Depois que ele rompeu aqui, ele não voltou para fazer pullback, então é bem possível que ele venha fazer a retomada do preço aqui, tá? Ele pode vir retomar aqui no suporte, né? Como ele fez no movimento anterior aqui, ó. Ele voltou para poder testar essa região do suporte aqui, ó. Ou da resistência, desculpa. Ele voltou, testou a resistência, tá? Então é um possível movimento que pode acontecer, né? Ele voltar, testar essa resistência e aí ele tentar um novo movimento de baixa, tá? É isso. A gente só tem uma situação positiva se ele rompe, né, ele volta aqui para dentro dessa região de resistência, volta para dentro e possivelmente rompesse esse topo anterior, né, que aí seria o rompimento também do canal de baixa, tá? Só assim a gente teria algum tipo de reversão aí, né? Se a gente olhar aqui o semanal, ó, a gente vai ver que ele chegou bem bem na marcação do suporte do semanal, tá? Eu até acho muito difícil isso daqui romper a partir daqui, tá? Porque, veja bem, se isso aqui romper a partir daqui, convenhamos que a gente tem um negócio aqui, ó, que é até um pouco assustador, né? Mas é a realidade, ó. A gente tem no semanal aqui um ombro cabeça a ombro, que projetado lá para baixo a coisa é feia. Então assim, eu não acredito que, né, que os compradores vão deixar esses preços caírem aí, né? É porque muita baleia aí comprada e não iria deixar o preço despencar dessa forma. Você imagina um ombro cabeça a ombro nessa região rompido, pode ser um movimento bem complicado aqui, porque se você pegar a projeção desse ombro cabeça a ombro, tá?
projetar ele aqui para baixo, a gente está falando na região de $2.000, né? Então, um tanto absurdo aí, uma situação bem inédita, né? Voltaríamos a regiões de meado aí de começo de 2019 e início de 2020, né? É bem complicado. Então, por isso que eu, assim, vejo nesse momento a grande chance, o grande momento aqui da reversão, tá? Agora, se isso aqui romper a partir daqui, aí, sinceramente, no mínimo a gente pode esperar 20 e no pior dos casos 10, tá? Que é o próximo suporte lá embaixo, né? Então é o desastre mesmo, né? Agora, eu acho bem difícil, tá? Isso acontecer, ó. Isso aqui é o período semanal, tá? Então é bem possível ainda que essa vela vai fazer o mesmo movimento que essas velas aqui fizeram. Tocou, retraiu, e essa retração se deve justamente aos períodos de tempo menor, né? No qual ele começa a fazer esse movimento de reversão para alta, tá? Eu não sei nem se no primeiro momento uma alta ainda, mas minimamente aí voltar a testar a região de 40, por exemplo, né? E depois voltar de novo, tá? E ficar nesse ping-pong aqui dentro, né? Até o momento que o preço decidir. Mas uma coisa para mim é fato, que daqui ele pode possivelmente reverter até a região dos 40, que é o suficiente para a gente ter um candle de fechamento semanal com deixando uma certa quantidade de pavio nessa região, tá? Então você pode ter aqui, ó, a região de 40, deixa eu ver. Aqui, apesar que a gente já está praticamente no meio da semana, né? Então a reversão que chegue aí até seus 33 até o final da semana aí é o suficiente para um próximo candle de alta aqui também, tá? Uma possível situação que pode acontecer, né? Eu acho difícil ele fechar um candle de força assim dessa forma em cima do suporte, tá? Bem possível que ele vai fazer recuar alguma coisa até o fim da semana para fechar esse candle, e aí ele abre um novo candle de alta, como aconteceu aqui, ó. Ele veio, tocou, retraiu e depois abriu com candle de alta na sequência. E aí essa alta pode vir novamente a testar o canal, tá? Se a gente olhar para essa situação que ele fez ele testou o canal, voltou, testou de novo e rompeu, aqui possivelmente ele pode fazer a mesma coisa. Testou, tocou, testou, rompeu, tá? É possível também. O estocástico está muito sobrevendido no semanal, né? Qualquer tentativa de um rompimento de preço desse no semanal, com ele dessa forma, a gente imagina como ficaria a situação do estocástico no 4 horas. Se ele vem assim, né, durante tanto tempo aí, ó, sem força de puxar uma tendência de alta aqui, você imagina mais no mínimo aí mais uma semana desse jeito, né? É bem inusitado uma situação dessa. Pode acontecer? Pode, mas eu vejo que isso aqui ele teria aí que fazer alguma correção, né, para poder ir justamente ajustando esses movimentos de sobre compra, sobre venda, né? Não acredito que isso aqui vai ficar por muito tempo dessa forma aqui, tá? Então por isso que eu não acredito que o semanal puxe mais uma queda ainda, né? Eu acredito mais na possibilidade aqui de uma retração, tá? Nessa região, e fechar a semana aí em torno dos seus 32 a 33 aqui, e daqui ele partir com uma vela verde, tá? Para vir testar esse topo novamente. Essa é a minha opinião,
tá? Você vê que a gente tem sobrevenda aqui. Vamos ver no diário. Sobrevenda no diário. Sobrevenda no 4 horas, e foi a situação que a gente falou ali. Se vem sustentando por bastante tempo no sobrevenda nos 4 horas. Sobrevenda na 1 hora. 15 minutos já é mais difícil, mas também, ó. Sobrevenda nos 15 minutos. Eu vou navegar em todos os tempos gráficos aqui, tá? Sobrevenda nos 5 minutos. Vamos ver um minuto. Um minuto é sacanagem, né? Se um minuto também tiver sobrevendido, sacanagem. Mas, não tá. Mas um minuto tudo bem. A correção o movimento do 1 minuto é muito rápido, né? Mas você percebe que todos os tempos gráficos a gente tem um estocástico indicando sobrevenda, né? Então, assim, uma correção vai acontecer aí, tá? Alguma correção, com muita certeza. Olha só o tamanho olha o volume disso aqui, ó, em compra nessa região que está aqui agora dos 20. Ó, estamos em 29 agora, né? Olha só o montante que a gente tem aqui. É difícil. Aquela hora quando ele rompeu, eu lembro que no último vídeo que a gente fez, quando ele rompeu a região aqui, ele estava na região de 31, né? 31. A gente estava com 400 milhões aqui, 400 mil, eu não sei exatamente esse valor aqui, com esse monte de ponto para cá, o que ele considera nesse montante. Mas digamos que era 400 por volta disso, né? E já foi muito difícil de romper. Você percebe o montante que tem agora aqui. Então, vamos aguardar um pouco aí, mas tenho muita esperança ainda no retorno, tá, do preço aqui, minimamente para ir lá buscar os 40, a região dos 40 de novo, tá? Justamente por conta disso eu uso bastante esse oscilador estocástico e eu tenho bastante intimidade com essas movimentações que ele normalmente faz, né? E é muito difícil, às vezes, não é, lógico, acontece às vezes, mas não é com muita frequência que o estocástico fica numa situação igual a gente viu no 4 horas aqui, né? Sobrevendido por tanto tempo, tá? Acontece, já aconteceu várias vezes, isso é coisa normal, mas é um pouco fora do padrão, tá? Você percebe que ele é um pouco fora do padrão isso daqui, né? Então por esse motivo, mais uma vez, a minha opinião. E outra coisa, a gente tem uma tendência de baixa, onde eu tenho aqui um movimento de força, de candle de força, uma esticada muito forte até a região do suporte, já indicando um possível esgotamento aí do movimento de baixa, tá? Isso também a gente analisa às vezes como um indicativo, né, de reversão quando a gente tem uma esticada muito forte de vela assim. Então acho que unindo todos esses fatores aí, tá, é possível que a gente tenha alguma correção, principalmente por tudo isso daqui. Agora, vamos ver, o que a gente precisa saber é, será que ele vai simplesmente fazer uma correção para bater nesse canal, né, e voltar a cair de novo? Pode. O Bitcoin, eu percebo que ele faz muito fundo duplos e topos duplos. Então ele pode ainda vir a fazer o que, né? Vir retomar uma alta aqui, tocar na região, depois tocar até nesse próprio canal, tá? Pode ser até um movimento, pode ser esse. Vou até trocar a cor aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Pode vir tocar no canal. Isso eu vejo com frequência acontecendo. Ele volta, testa de novo o fundo, né? E depois ele sobe, tá? E aí ele vai, sobe, né? E justamente, se ele fizer um movimento como esse, é um padrão harmônico, tá? E é um padrão harmônico bem curto aqui, onde normalmente a expansão é bem grande, né? Então,
Ó, nessa região aqui, na verdade, ele, para ser um padrão harmônico, ele teria que corrigir até no mínimo 38, tá? Que seria esses fundos aqui, ó. Então pode acontecer isso aí. Ele romper, aí ele vem, ele testa a tendência de novo, tá? Aí forma o padrão harmônico aqui e beleza. Aí ele pode caminhar, ele pode seguir, tá? Então veja. Isso aqui agora, ó, 2.618 é um padrão, tá? De expansão. Inclusive, se não me engano, um padrão BET de expansão harmônica, né? Então ele pode acontecer isso, tá? Uma possibilidade aí, se ele realmente se manter nessa região aqui e retomar o preço. Aí, se romper, mais chance ainda de a gente ter esse tipo de movimento. Tocar, retornar, tocar na tendência, fazer um fundo. Esse toque na tendência ele pode acontecer por aqui, pode acontecer mais embaixo, né? Se ele acontecer por aqui, perfeito também. Continuamos ter um padrão harmônico ainda, né? E ele sobe, tá? Sobe e rompe? Não acredito que suba e rompa. Acredito que ele suba, testa, faz a retração de 50% do padrão e aí sim pode retomar uma alta, tá? Mas isso tudo é suposição aqui. Isso se esse preço se segurar na região, a gente ter uma possível correção aqui do preço e romper essa região desse canal de baixo aqui, ó, tá? Aí é possível que a gente tenha esse tipo de movimentação, porque ele vai romper, vai vir testar essa região, vai vir voltar a fazer um pullback na tendência e seguir, tá? Mas ainda isso está um pouco longe de acontecer, a gente está por enquanto por aqui, tá? Isso é apenas uma suposição que eu estou fazendo por conta dessa frequência que eu vejo, né, de sobrevendas aqui nos tempos gráficos, tá? Muita sobrevenda em todos os tempos gráficos, então isso me passa uma chance muito grande aí, né, de a gente ter correção. Porém, a única coisa que me intriga ainda, tá, é essa questão do mensal, tá, estar nessa situação ainda apontando para uma tendência de baixa. Isso ainda me deixa um pouco na dúvida, tá? Por quê, né? Você imagina o seguinte, isso aqui subiu tudo. Ele tem que também, de certa forma, fazer... em algum momento esse preço precisa passar por uma sobrevenda no indicador, tá? Ou minimamente chegar próximo da região. Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando eu falei que ele pode ir lá romper o canal, pode, como também não, ele poderia somente corrigir até o canal e voltar para fazer a queda, né? E aí é o que eu penso, é o seguinte: para esse estocástico do mensal atingir uma sobrevenda, minimamente ele precisa de mais um candle de baixa aqui, tá? E mais um candle de baixa aqui, a gente está falando em uma região próxima dos 20 a 15. Vamos falar que é aquele caos do ombro cabeça a ombro que a gente vê no semanal aqui, tá? Rompido, ele pode vir a fazer isso. Então essa é a única coisa que ainda me deixa um pouco na dúvida, tá? Mas referente ao restante dos times aqui, tá muito claro para mim que a gente tem uma correção aí bem breve, tá? Bem breve mesmo aí. Falo, isso aí é possibilidades até de entre amanhã e depois esse preço já tá, né, com uma correção aí bem razoável aqui dentro desse canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que minhas considerações aí, do meu parecer aí do que eu enxergo nessa movimentação por enquanto, tá? Mas
acho que a gente tem uma grande chance aí de uma correção. A minha dúvida ainda é se essa correção vai ser forte o suficiente para romper esse canal ou não, tá? Porque como eu disse, me preocupa muito o gráfico mensal, né? Ele ainda tem um potencial para fazer ainda um pouco mais de queda, tá? Para poder sim tomar retomada. Então, é a única minha dúvida ainda é lá, tá? Mas também é o seguinte, nada impede de o preço, né, aqui no gráfico mensal ele simplesmente se situar nessa região e voltar, até porque aqui a gente está falando de uma região de 618, região perfeita para uma retomada do preço, tá? Região de 618 da FIBO, né? Então é muito difícil mesmo que a gente possa vir fazer isso aqui, tá? Aqui você vê que o preço também nem entrou em sobrecompra aqui para trás, ó, né? Ele quando ele subiu, depois ele retraiu, não chegou aí até a região de sobrecompra. Então ele pode vir a fazer esse movimento de novo por volta dessa região aqui, tornar a subir de novo, tá? Vamos ver, vamos acompanhar aí, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa correção ou se a gente vai ter mais queda. Não acredito muito na correção agora, tá? Não sei se ainda é o período de alta, mas minimamente uma correção aí pode esperar, tá bom? Então é isso, valeu, grande abraço, fui.